Graça e paz, eu sou Raquel, da Igreja Batista do Calvário, do Ministério Desperta Débora, e eu agradeço a Deus por você, Débora, que está aí participando conosco deste momento de oração. E claro, eu tenho um desejo no meu coração que neste tempo em que nós estamos no culto virtual, os pais, os homens de coragem também estejam, e quem sabe filhos que entenderam o seu chamado também estejam aí conosco. Bem, o que eu quero falar com você hoje é justamente a respeito deste louvor que a Gabriela canta aí, Gabriela Rocha, que nós compartilhamos com você. E começa dizendo: Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Pai, eu amo sua presença. E eu quero conversar com você a respeito de intimidade com Deus. Nós ouvimos dizer que Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos íntimos. E eu quero levar você a pensar a respeito disso, porque nós às vezes temos muitos amigos, nós podemos ter, mas nós podemos poucos dizer que são amigos íntimos, amigos que nós abrimos a nossa intimidade, aqueles que nos conhecem um pouco mais no secreto. E é natural que isso aconteça, mas há uma grande diferença, porque um amigo íntimo, ele conhece mais de você, ele sabe falar mais a respeito de você, porque você permite que ele te conheça melhor, você se abre melhor com esse amigo. O próprio Cristo tinha amigos íntimos. Nós sabemos que em grande parte do seu andar por esta terra, inúmeras vezes nós vemos que Pedro, Tiago e João andavam mais pertinho, eram eles que estavam lá quando quiseram fazer lá no Monte da Transfiguração uma tenda e lá ficar, foi essa a proposta, e era João que sabia, que encostou, que reclinou lá na última ceia sua cabeça e ouvia com certeza o coração do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, ouvir o coração do Senhor. E é isso que eu quero falar para você, porque esse nível de intimidade está aberto a mim e a você. E ora, por que isso é importante? Isso é importante porque nós, quando somos íntimos de alguém, nós acabamos até nos identificando e nós começamos a ter momentos em que você olha para essa pessoa e você parece que sabe o que essa pessoa está pensando, né? E na verdade, com Cristo, nós podemos e devemos ser íntimos a ponto de ver e ouvir a sua voz, ver o que ele faz de extraordinário e ouvir a sua voz. É isso que nós oramos, Senhor. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Para quê? Para que nós passemos a enxergar diante das circunstâncias que nós vivenciamos, diante daquilo que nós temos colocado diante do Senhor, a vida dos nossos filhos no altar, a vida da nossa família, do nosso cônjuge. Nós temos clamado isso ao Senhor, porque nós entendemos que dele vêm todas as coisas e ele é o Todo-Poderoso. E ele sabe aquilo que aconteceu conosco lá no passado, ele sabe o que estamos fazendo hoje e ele sabe o que faremos amanhã. Ele, por isso, nos apela para que nós mudemos o trajeto da nossa vida. E nesse texto que eu quero meditar com você nesta noite, ele fala de um grande homem de Deus. Ele está ali na divisão da Bíblia que nós falamos, nos livros dos profetas maiores, né? Maiores pela sua extensão de obra, pelo que eles escreveram. E eu estou falando do profeta Isaías. E eu quero falar com você lá no capítulo 6, quando ele retrata que no ano que morreu o rei Uzias, diz que Isaías teve uma visão, ele viu o Senhor em seu alto e sublime trono. O
Que coisa maravilhosa! E ele vem nos descrevendo que ele via serafins por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa ele tocou a minha boca. E disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso, diz Isaías, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto que eu quero falar com você nesta noite. Sabe que Isaías, é interessante nós situarmos a questão de que Isaías era um homem que já conhecia Deus. Se você voltar comigo um pouco mais, você pode ler lá no primeiro capítulo, quando inicia o livro de Isaías, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Então Isaías já conhecia o Senhor. Isaías já sabia quem era Deus e ele já sabia que havia uma possibilidade de estar, e já era usado, porque aqui ele já começa dizendo que ele teve uma visão. É interessante citar isso porque nós podemos entender que o fato de nós muitas vezes estarmos dentro da igreja, participarmos de algum ministério, lermos talvez a Bíblia, ouvirmos falar de Deus, talvez não represente um nível de intimidade que nós podemos ter com Deus. Um nível de intimidade que me faz ser transformado e viver segundo o coração de Deus, de maneira que os meus filhos vejam em mim a glória do Senhor representada. E aqui nós vemos que Isaías teve um encontro genuíno com Deus. E isso se deu no ano em que morreu o rei Uzias, como ele começa dizendo aqui. E eu quero falar com você sobre 3 atitudes que nós identificamos nesse texto, que podem ser tomadas por nós para que nós tenhamos mais intimidade com Deus. E a primeira delas, eu vejo que nós podemos ler aqui do 1 ao 4, onde já lemos, que é enxergar a soberania de Deus. Veja, Isaías conhecia a Deus. Isaías já falava em nome de Deus. Isaías tinha um dom. Ele já tinha o dom de visão. E aqui nós vemos que ele diz que foi impactado. Ele diz, na verdade, ele não diz que foi impactado, mas nós vemos aqui porque esta visão é impactante. E ele fica impactado, sim, nós vamos ver aí nos próximos versículos, e ele diz que nesse ano ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. É o lugar onde Deus está. Talvez ali o Senhor queria se revelar para Isaías, talvez não, certamente ele queria se revelar a Isaías. E talvez tenha sido um momento em que foi embora o rei Uzias, morreu leproso, porque
desviou-se, entristeceu o coração de Deus, né? Adoeceu e faleceu. E nesse momento, Isaías tem essa visão. Quem sabe Isaías tivesse se firmado um pouco nas questões de poder que um rei daqui dessa terra tem. Ele detinha nas suas mãos todo o poder, mas o Senhor impacta a vida dele, mostrando para ele que ele está sentado no trono, regendo todas as coisas, e que ele é soberano, e que os anjos estão, conforme nós lemos aqui, eles clamam dizendo dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então nós precisamos reconhecer como foi reconhecido, como foi aberta a visão espiritual aqui de Isaías, e esta grandiosa visão ele tem do Senhor sentado no trono, reinando sobre todas as coisas. Deus é soberano, meu amado, minha amada. Ele está reinando. Eu não sei o que está acontecendo aí na vida do teu filho, na vida da tua família, mas eu quero te dizer que se o inimigo está dizendo para você que as coisas fugiram do controle, que não há mais saída, que não há mais esperança, quem sabe houve até uma morte, uma perda. E eu costumo dizer que no ano que meu pai morreu, eu fui impactada pelo Senhor, porque eu tive um encontro genuíno com Ele, e o Senhor me fez lembrar de tudo aquilo que Ele havia me prometido lá na minha adolescência. E eu fui impactada porque os meus olhos foram abertos diante da possibilidade de servir um Deus soberano que está no controle, o Deus do impossível. Eu fui impactada por esse Deus. Veja, eu também conhecia Deus, eu também ouvia da sua palavra, mas nós podemos entender que Deus está nos chamando para participar deste reino dele, de maneira atuante, de maneira a glorificar o seu santo nome, reconhecendo, enxergando aquilo que ele vê, a sua soberania, e reconhecendo que ele pode todas as coisas. E a segunda atitude que eu vejo aqui, a primeira é enxergar a soberania de Deus. Ele vê lá que Deus está sentado no trono e os anjos estão ali o adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Santo é o Senhor. E a segunda atitude que eu vejo aqui é que há um reconhecimento de Isaías a respeito do seu estado, a respeito de quem ele era. E ele, se nós lermos aqui no verso 5, ele diz assim, depois dessa magnífica visão, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele começa a confessar diante do Senhor: eu habito num povo de impuros lábios. E eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe? Quando nós temos um encontro genuíno com Deus, não importa o tempo que nós temos de caminhada dentro da igreja, mas às vezes nós não somos amigos íntimos de Deus. Como Jó, depois de toda a sua tribulação, mesmo depois do início, quando começamos a ler o livro de Jó, nós vemos ali que o próprio Deus diz que ele era um homem bom, reto. Só que ele passa por toda a tribulação, por todos os problemas, tem perdas, ele perde casa, ele perde bens materiais, ele perde familiares, ele perde tudo que ele tem. Mas no final, quando Deus se manifesta para ele, diz: Jó, onde você estava quando eu estava fazendo a terra, o firmamento, quando eu fazia as estrelas? E Deus vai dizendo da sua soberania, se mostrando, se revelando para ele. Ele já conhecia,
mas algo encobria ainda os seus olhos, e Deus, por amor eterno que Ele tem por nossas vidas, Ele quer que nós nos acheguemos mais a Ele e reconheçamos a sua soberania. Ele quer abrir os nossos olhos para que nós vejamos aquilo que Ele está vendo e o que Ele está fazendo, e são olhos da fé, olhos espirituais. E aqui ele reconhece a si mesmo. Ele diz: meu Deus, eu sou tão impuro. E os anjos estavam dizendo: santo, santo, santo. E ele começa a olhar para si e ele confessa isso diante de Deus. Essa atitude de reconhecer quem eu sou, de permitir que Deus olhe para dentro de nós e nos aponte, na verdade, nos mostre, nos revele, pedir ao Senhor: Senhor, o que há em mim que precisa ser mudado, e aceitar isso humildemente. É algo que nos leva para mais perto de Deus, para sermos íntimos de Deus. Jó termina dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Sabe o que ele está dizendo? Que mesmo em meio à tribulação, Deus estava com ele. E ele não sabia que Deus estava com ele. Ser íntimo de Deus é estar no meio da fornalha, junto com Deus. Deus vai estar ali comigo e com você. É estar na cova dos leões e Deus está com você, fechando a boca dos leões. Ser íntimo de Deus é poder recorrer a Ele em todo o tempo. Um amigo íntimo não precisa agendar um momento, um horário, não precisa estar no lugar específico, porque no secreto Deus visita. E nós desejamos, com um amigo íntimo, compartilhar com ele coisas secretas, coisas do coração, coisas que nos doem, coisas que nos trazem temores, coisas que nos trazem medo. E ser íntimo de Deus leva quem está ao nosso redor também a reconhecer a soberania de Deus e a reconhecer que Deus é santo e que para chegar mais próximo dele, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, abandonar os nossos pecados. Sabe, hoje eu estive com alguém, uma Débora, que ela me disse algo, sem saber do que o Senhor já ministrava ao meu coração. Ela me disse que, sabe, eu refleti, ela dizia, eu refleti que tem muita gente que não quer ler a palavra de Deus. E talvez essas pessoas não queiram fazer isso com reflexão, ela dizia isso, ler e ser transformados, não queiram chegar mais perto de Deus, porque para chegar mais perto de Deus exige renúncias. Sabe por quê? Porque quando eu chego, Deus é a luz que ilumina o meu coração, a minha vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos. E à medida que eu chego mais próximo de Deus, eu vou olhando para mim, eu vou reconhecendo, a luz do Senhor vem iluminando o meu coração e eu vou reconhecendo aquilo que está fora, desalinhado do coração de Deus. Aquilo que ainda persiste no meu coração e que não é necessário, eu preciso abandonar, as renúncias da carne. Tiago diz lá no capítulo 4, no verso 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas sabe o que Tiago começa a dizer antes? Que quando nós nos humilhamos perante a soberania de Deus, Ele nos exalta seu tempo. Ele estava dizendo que a inveja, a cobiça, que todos os desejos da carne é que nos afastam de Deus. E é preciso sim que nós busquemos santidade diante do Senhor. Abandonemos a vida antiga, a vida velha, pensamentos ruins. Eu não estou dizendo para você que você jamais vai pecar, porque nós somos pecadores, essa é a nossa natureza. Então talvez você vai sentir sim vontade de ódio, raiva, você vai sentir isso.
Mas a diferença é que quando o Espírito Santo está governando a minha, a tua vida, é que nós não permitimos que isso permaneça em nossa vida. Eu identifiquei nesse final de semana que uma flecha havia sido lançada no meu coração e eu disse: Senhor, por que eu estou assim? Por que isso me abalou, Pai? Eu não aceito isso. E eu comecei a orar ao Senhor. E Deus tocou o meu esposo se levantou e orou por mim e disse: Senhor, em nome de Jesus, que essa seta seja retirada da vida da minha esposa. E aquilo veio de encontro ao que eu já estava pedindo ao Senhor. Mas a luz do Senhor havia identificado dentro de mim, o Espírito Santo que habita em mim e você. Ele nos ajuda a identificar aquilo que está em desconforme com o coração de Deus. E aí, quando isso acontece, quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados. E quando nós somos perdoados, aquilo vai embora do nosso coração. Aquela pessoa que nós carregamos, achando que ela não merece perdão porque ela nos feriu, nos magoou. Ou aquele velho homem que agia sem domínio próprio, que não era longânimo, que não era bondoso, vai embora. Nós vamos exercitando o novo de Deus, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, o amor. Nós vamos exercitando porque nós queremos ser mais íntimos de Deus. É uma decisão. Eu decido o que eu quero. E eu vou conhecendo o Senhor. E eu conheço o Senhor através da leitura da palavra, e não só leitura, porque quando eu leio, medito, eu permito que ela me transforme, como foi Paulo transformado quando a luz do Senhor o impactou. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, sabe por quê? Porque quando nós somos transformados, nós somos testemunhas vivas do Senhor onde quer que estejamos, e começa em nossa casa, e começa no nosso lar. Mãe, seu filho olha para você e vê intimidade com Deus, ele vê o Senhor em você. E eu não estou dizendo que você não vai errar, mas ele vê que quando você, mãe, pai, ou filho também, erra, a humildade que Tiago fala lá, humilhai-vos perante a soberana mão de Deus, de dizer: errei, peço perdão, me conserto com Deus primeiro e aí volto, porque eu não quero perder intimidade com esse Deus. Porque quando eu vou acumulando todas essas coisas dentro de mim, eu vou afastando do Senhor e eu deixo de ouvir a sua voz. Não tem como. Se não há renúncia, se não há abandono do pecado, se não há mudança de vida, eu não posso me achegar mais perto de Deus. E Deus diz que para aqueles que o amam, tem coisas preparadas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Permita que o Senhor, o teu Criador, o teu Pai agora, você que o recebeu como Senhor, você e eu, sejamos filhos amados de Deus e entendamos que Ele quer que nós estejamos no seu colo, juntinho dEle. Ele quer nos guiar por todas as decisões que nós temos que ter. Ele quer transformar as nossas vidas. Diante da batalha, você que tem lutado aí pelo seu filho, você filho que tem lutado pelo seu pai, nós somos mães de joelho, filhos de pé. Nós precisamos ter intimidade com esse pai que pode mudar as circunstâncias, esse pai que nos ama, esse pai que tem o nosso nome escrito na palma da sua mão e que nos diz: não temas, eu vou com você. Esse pai que revelou a Isaías a sua glória e quer revelar a nós e nos chama para estar mais perto dele, que quer abrir os nossos olhos e quer nos mostrar aquilo que precisa ser mudado. Houve um momento na minha vida em que Deus começou, eu permiti que Deus mudasse a minha vida e eu disse: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. E eu comecei a buscar, como busco até hoje, no Senhor. Eu disse: Deus, eu não posso falar que na sua palavra diz que em teu nome nós faríamos coisas maiores do que o Senhor fez aqui. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. E naquele dia o Espírito Santo disse para mim: Raquel, nós estamos num relacionamento individual, pessoal, que é esse relacionamento que Deus tem com você.
É você e Deus. Eu não posso fazer nada para mudar a sua intimidade com Deus. Seu esposo não pode fazer nada, sua esposa não pode fazer nada, sua mãe não pode fazer nada, seu filho não pode fazer nada. Só você tem o poder de decidir, eu quero mais de Deus. E aí Deus me disse assim, se alguém está errado, se há algo errado em alguém, nesse relacionamento pessoal, em quem é? E eu sorri e falei, é verdade, Deus, é em mim. Mas eu disse, Deus, eu não consigo enxergar, eu preciso que o Senhor me mostre. E eu passei firmemente a orar, Deus, me mostra o que está errado em mim, porque eu quero consertar, me traz cura, me ajuda, Deus, me liberta disso. Disso que me prende, disso que me faz ter enfado de andar, disso que torna cansativo, Pai. Disso que me prende de ler a Tua palavra, de Te conhecer mais, de me aproximar mais de Ti. E Deus começou a abrir os meus olhos para coisas que eu jamais lembrava delas. E é isso que Deus quer fazer, porque às vezes nós caminhamos, nem sabemos o que estamos fazendo e ferimos os outros, porque fomos feridos e não perdoamos, e tomamos atitudes egoístas e nos tornamos impróprios nos relacionamentos. Deus quer abrir os seus olhos também, como Ele abriu aqui de Isaías, o seu grande profeta, e mostrou para ele que ele precisava ser mudado, e ele reconheceu, porque quando Deus te abrir os olhos, você precisa reconhecer e confessar diante de Deus, você e eu, os nossos pecados, e nos arrependermos diante dele, e então ele vai tocar em nós e vai nos transformar, e aquilo que estava nos prendendo vai ser liberto, nós seremos libertos e voaremos longe, viveremos aquilo que o Senhor tem, um nível de intimidade mais profundo com o Senhor. E a terceira atitude aqui, quando nós, depois de termos reconhecido e enxergado a soberania de Deus, depois de ter reconhecido os nossos pecados, as nossas atitudes desalinhadas com Deus, a terceira atitude é que depois de tudo isso, nós vamos nos dispor nas mãos de Deus, porque você e eu só vamos desejar mais e mais de Deus, e nós vamos dizer, Deus, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça de mim alguém mais próximo de Ti. Deus, me ajuda. E sabe o que vai acontecer? Seus ouvidos e os meus serão afinados a cada dia para que nós ouçamos a voz de Deus sem ruídos e saibamos de todo o nosso coração que é o próprio Deus falando conosco. E a palavra do Senhor é a voz de Deus que não erra, que nos promete, que nos garante cumprimento do que nos promete, que é esquadro para as nossas vidas, que é exemplo para as nossas vidas, vai nos posicionar diante de Deus como vasos de honra na sua casa. E Deus vai usar a tua vida, mãe, para abençoar o seu filho, para fazê-lo também enxergar que é possível ter um nível de intimidade maior com Deus, que é bom ser íntimo de Deus. E as coisas acontecerão, e as histórias serão mudadas, e o Senhor nos levará a fazer conhecer aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. É isso que Deus tem preparado para nós, é isso que Deus quer fazer. Deus quer usar a minha e a tua vida para transformar vidas, para gerar vidas. É isso que nós clamamos, para que seja levantada uma geração comprometida com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e faça diferença nesse mundo. Então que nós venhamos permitir e orar nesta noite para que o Senhor venha nos impactar com a sua presença. E tudo aquilo que está no trono do nosso coração seja tirado e o Senhor seja entronizado em nossas vidas. E nós vejamos o Senhor reinando sobre as nossas vidas.
nós reconheçamos a soberania. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós reconheçamos aquilo que nós somos e venhamos nos consertar diante de Deus para vivermos o novo, para sermos transformados, para que Deus possa usar as nossas vidas para transformar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais, a vida de todos aqueles que vierem diante de nós. Nós possamos levar a luz do Senhor, as boas novas, como Isaías fez sobre o povo de Judá, sobre o povo do Senhor, o povo de Israel. Deus abençoe a tua vida, meu amado, minha amada, e que seja assim sobre a tua vida. Deus abençoe.